Bom dia, segundos anos. Continuamos aqui. Vamos começar hoje com a divisão celular, porque nós vimos semana passada o núcleo celular, né, como um material genético organizado. Conhecemos os cromossomos, né? Depois nós conhecemos os cromossomos humanos. Cromossomos esses que vocês vão me entregar como trabalho até sexta-feira. Não esqueçam disso, tá? Essa semana eu não vou passar atividade nova. Eu quero o trabalho entregue até sexta-feira bonitinho. Vamos tirar os 3 pontos de média aí, tá bom? E esses cromossomos que nós estudamos, principalmente os humanos, né, que a gente vai usar ele como exemplo, né, os nossos cromossomos, nós vimos que eles estão em pares, que um veio do pai e o outro veio da mãe, e que eles possuem duas cromátides irmãs, né, que formam como se fosse um X essas cromátides. O que é importante vocês saberem dessas cromátides para depois a gente entrar na divisão celular? Que elas são idênticas, tá? O mesmo material genético que eu tenho nessa cromátide, eu vou ter nessa cromátide, que se unem aqui através do centrômero. A região das cromátides que se unem, eu chamo de centrômero, tá bom? Então, essa cromátide irmã é igualzinha a essa. Professora, por que eu tenho as duas cromátides, então? Por que elas são duplicadas? Para que ocorra a divisão celular. Para que a célula se divida em duas, como tá aí no fundo, né, a imagem, uma célula se dividindo em duas, né, e vá a mesma informação gênica. Então, eu tenho ela duplicada lá no meu cromossomo bonitinho, aí elas vão cada uma para um polo da célula para formar dois núcleos diferentes, duas células diferentes, porém com o mesmo material genético, tá bom? Entre uma divisão celular e outra, essa minha cromátide irmã que ficou sozinha após a divisão celular, a mitose, ela vai se duplicar, que é a duplicação do DNA. Então, o cromossomo se abre, se descondensa, a informação genética tá lá, né? Todo o segmento de DNA, que a gente vai ver isso com detalhe no fim do ano. E aí ele se duplica formando novamente uma cromátide irmã, que vai se unir pelo centrômero, para que ocorra uma nova divisão celular. Para que ocorre a mitose? Para que ocorre essa divisão celular? Nos seres unicelulares, ela serve para reprodução, porque você tem uma bactéria, que é uma célula. Ela se divide em duas células, eu tenho duas bactérias, por exemplo, né? Que é um ser celular aí. Uma alga unicelular, ela é uma célula. Se ela se dividir, se ela fizer mitose, eu vou ter duas algas, né? Então, é a reprodução desses seres e, no nosso caso, o crescimento e regeneração. Se a gente se machuca, né? Às vezes, a pele machucou, vai formar outra pele, que a gente fala. É a regeneração dessas células epiteliais aí, tá bom? Através de sucessivas mitoses, tá? Então, vamos entender como a mitose ocorre. Ela ocorre em 4 fases, gente. Vamos lá que eu vou pegar a canetinha. Quais são essas fases? A primeira é a prófase, depois vem a metáfase, a anáfase e termina na telófase. O que está aqui no cantinho, chamado de intérfase, é a fase entre uma mitose e outra. Pode ver que no desenho não tá os cromossomos organizadinhos como nos outros desenhos. Só no da intérfase o material genético está descondensado. Ó. Eu vejo aí segmentos de DNA, porque esse DNA está se duplicando para formar cromátides irmãs, e aí para uma nova mitose eu tenho os cromossomos igual tá aqui na prófase, ó, em formatinho de X de novo. Bom, espero que deu para vocês entenderem essa parte. Agora vamos entender o que ocorre em cada fase da divisão celular. Vamos lá. Prófase. A primeira de todas elas. Condensação dos cromossomos. Lembra que eu falei que na intérfase o cromossomo se descondensa? E aí, esse material vai se duplicar. Depois que ele foi duplicado, o cromossomo tem que se condensar novamente para formar, né? Para ele formar lá as cromátides irmãs bonitinhas, para ocorrer uma nova divisão. Então, a prófase é quando acabou a intérfase, ou seja, o DNA já parou de se duplicar, mas o cromossomo ainda não condensou, ele está se condensando, está nessa fase aí de condensamento dos cromossomos novamente, após a duplicação, tá? E com isso,
Os centríolos, que nós vimos no começo do ano, eles auxiliam a divisão celular nas células animais, lembra disso? Então, eles estão migrando cada um para um polo da célula, tá vendo? Ó, tá vindo um centríolo... Opa, volta, é que eu não pus a canetinha, achei que eu tava com ela. Tá vindo um centríolo para esse lado e o outro para esse lado, eles vão para polos diferentes da célula. Então, o que ocorre na prófase? A condensação dos cromossomos e a migração dos centríolos, cada um para um polo da célula diferente, tá bom? Fechou? Então, vamos para a metáfase. Quando os cromossomos já estão condensados, ou seja, aqui está escrito aí, condensação máxima dos cromossomos, ocorre a fibração das fibras de... Nossa, professora, sua ansiedade está ali no limite, né? Falou que até já fala rápido. Embolando tudo, aí fica uma beleza. Voltando. A formação das fibras do fuso. Quem forma as fibras do fuso? Os centríolos. Eles estão aqui, um em cada polo da célula. Lembra que eu falei que cada um migrou para um polo da célula diferente? Para que eles fizeram isso? Para formar as fibras do fuso, que são como se fossem essas linhazinhas aí, né? Que estão se ligando, está ligando o centríolo aos cromossomos, que vocês podem ver. Essas fibras do fuso, elas se unem no centrômero, na região em que as cromátides irmãs se unem. Então, vai estar uma de cada lado. Uma de um centríolo que está num polo da célula e a outra do outro centríolo que está no outro polo da célula. Tá bom? Então, quando os cromossomos já estão condensados, organizados no meio da célula para que ocorra a divisão celular, e já ocorreu a formação das fibras do fuso, elas já estão unidas ao meio de cada cromossomo, né? Essas linhas que eu tô vendo, eu estou na metáfase, tá? Eu saio da metáfase, eu vou para a anáfase. Eu vou para a anáfase quando essas fibras do fuso começam a puxar as minhas cromátides irmãs, uma para cada lado da célula. Então, tá aqui o cromossomo. As cromátides irmãs estão unidas. Quando cada fibra do fuso começa a puxar uma cromátide para um lado, a outra para o outro, e elas vão se distanciando, que é o que está acontecendo nesse desenho, tá puxando cada uma para um lado. O que está acontecendo aí? A divisão celular, né? Não é idêntico esse meu bracinho do cromossomo, não é idêntico a esse, que é cada um é uma cromátide irmã? Então, ó, a mesma informação gênica está indo cada uma para um lado, tá? Para que eu tenha duas células idênticas, duas células com o mesmo material genético. Então, quando as cromátides ainda estão migrando cada uma para um lado da célula, eu estou na anáfase, tá? Quando elas começam a migrar, eu já saí da metáfase e entrei na anáfase, até o final dessa migração, tá bom? Ao final dessa migração, a membrana plasmática, volta, canetinha, ela ocorre um estrangulamento, tá vendo? Um de cada lado. Da célula, da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela vai se estrangular assim, ó, no meio assim, ó. Para quê? Para formar duas células diferentes com o mesmo material genético, com a mesma informação gênica. Então, esse processo de estrangulamento da membrana plasmática formando duas células é o que eu chamo de citocinese, tá? Então, na telófase ocorre a citocinese da célula formando duas células idênticas com o mesmo número de cromossomos. Só que eles não vão mais estar duplicados, tudo bem? Então, se eu tinha 46, né, que é o nosso caso, cromossomos... Opa, aqui não dá para escrever tudo. No início da divisão celular, no final, eu vou ter duas células com 46 cromossomos também. Que louco, professora. Pois é, a diferença é que esse material genético não está mais duplicado. E aí, terminando a telófase, entra novamente na intérfase, os cromossomos se abrem, abre o DNA e ele se duplica formando novamente cromátides irmãs idênticas, tá bom? Mas o número de cromossomo não altera, é o mesmo. Ou seja, isso que é importante vocês entenderem. Eu tinha uma célula 2N, traduz, professora. Uma célula diploide, ajudou muito. É uma célula que possui o cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. É aquele cariótipo que vocês têm que me entregar na sexta-feira, né? Eu tenho 2 cromossomos número 1, 2 número 2 e assim por diante, não é? Por quê? Não tá duplicado? 2N,
tá? 2 cromossomos de cada. Na verdade, nós temos 23 cromossomos e eles estão organizados em 46 pares. E continua os 46 pares. A diferença é que ele não vai estar mais duplicado. Então, a mitose de uma célula 2N, ela produz 2 células também 2N, tá? Também diploide. Por que eu tô falando isso? Próxima aula vocês vão entender, tá? Por que eu tô botando essa tecla aí, tá bom? Então, uma célula que tinha 46 cromossomos, no nosso caso, produz 2 células também com 46 cromossomos. Então, uma célula diploide produz 2 células também diploides. Tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Espero vocês na segunda aula da semana, no Meet. Quem não tá com o costume de entrar, vamos entrar. É bom eu saber a dificuldade de vocês, se vocês estão tendo, vocês verem comigo se tá faltando alguma atividade, se tá tudo certo, como funciona, como usar o Classroom para entregar atividade, né, das notas. Quem tem dúvida, entra para falar comigo, gente, tá? Quem não tem também, para não ficar com saudade até a semana seguinte, mas entra. Às vezes a dúvida que o colega coloca é uma coisa que você não sabia, você tá lá para ouvir, tá? É importante vocês criarem esse costume. Eu não entro nas 2 aulas da semana porque eu gravo a aula, tá? E normalmente eu dou atividade. Essa semana eu não vou dar atividade da matéria de mitose, porque vocês vão me entregar o trabalho na sexta-feira. Mas semana que vem eu já entro com o último trabalho do bimestre, com a última atividade do bimestre, tá? E aí vai ser, lógico, sobre divisão celular, tá bom, gente? Então, procurem entrar para não se perderem, para sempre estar caminhando aí, como se a gente estivesse na escola, a gente não ia se ver, abrir o caderno, ver o que tá faltando, ver se tá tudo certo. Essa é a intenção, tá bom? Espero vocês lá. Então, aqui, por fim, né, a gente vai ver as fases todas juntas. Eu vou relembrar com vocês. Vou pegar a canetinha aqui. Intérfase. A intérfase não faz parte da mitose. Ela está entre uma mitose e outra. É onde o material genético, o DNA é duplicado. E aí eu tenho uma cromátide irmã, vai formar outra, que vai ficar o formatinho de X no meu cromossomo, né? O mesmo material genético que eu tenho aqui, são idênticas. Prófase, olha aqui em cima, na prófase, ó, que eu acabei de fazer uma bolinha, os centríolos estão indo cada um para um polo da célula. E os cromossomos aqui no meio, no núcleo, estão se organizando, né? Estão se condensando, formando todos eles para a divisão. Na metáfase, os cromossomos já estão organizados no meio da célula, no que eu chamo de fuso mitótico, essa organização, tá bom? Só por curiosidade. Já estão condensados ao máximo, e os centríolos formam as fibras do fuso, que são essas linhazinhas, né? E prendem no centrômero de cada cromossomo para que eles migrem cada um para um lado. Cada cromátide irmã vai para um lado. Na anáfase, aqui, ó, elas já estão migrando cada uma para um lado, tá bom? Quando ocorre o estrangulamento da membrana plasmática, eu entro na telófase, né? Que esse estrangulamento se chama citocinese. E aí a célula já está se dividindo em 2. Então, aqui, ó, isso é muito interessante. De uma célula 2N, né? 46 cromossomos, 23 pares. Eu tenho 2 células também 2Ns, também diploides, também com 46 cromossomos cada, tá? E aí, volta novamente para a intérfase para duplicar aí esse cromossomo e uma nova mitose. Ok? Espero que não tenham dúvida. Até a segunda aula da semana no Meet pra gente conversar, tá bom? Não vou ficar colocando data, hora, vocês já sabem. Aquele horário eu espero vocês daquela aula, a segunda aula da semana eu espero vocês no Meet. A primeira eu posto no Classroom o vídeo, esse vídeo em questão. A segunda eu estou no Meet esperando vocês, tá bom, galerinha? Vamos criar aí o costume, a rotina, né? Rotina dentro de casa, das aulas de biologia. Boa semana, se cuidem, beijão. Não esqueçam de entregar o trabalho até sexta-feira para não perder nota.